Oi, pessoal, tudo bem? Nessa semana, nós vamos dar continuidade aos estudos aqui sobre o mundo grego, né? Sobre a Grécia Antiga. E na aula de hoje, a gente vai falar como se formou as cidades-estados gregas. Quais são as características mais gerais, assim, das cidades que se formaram na Península Balcânica. Para isso, a gente precisa relembrar só um pouquinho que nós estudamos na aula da semana passada, que foi a civilização micênica, uma das principais civilizações ali da Península Balcânica. Nós vimos que a civilização micênica, ela se desenvolve com um esplendor muito grande, uma civilização que dedicou ali a atividade urbana, a navegação, né, contato com outros povos. A civilização micênica ela era formada pelos aqueus. Só que nós vamos ter a invasão dos dórios, né? E os dórios eram um povo ali militarmente superior aos aqueus e vão dominar toda essa região. Com a chegada dos dórios, nós vamos ter uma consequente ruralização da sociedade. O que é isso, né? Aquela vida urbana, ela basicamente deixa de existir. Então, agora as pessoas dirigem-se para a área rural, né? Tem uma vida dedicada mais à atividade agrícola, à pequena agricultura, do que agora uma vida voltada ao comércio. Essa ruralização levou à formação de pequenas comunidades. Essas comunidades são chamadas de genos, certo? Vamos ver as características dessas pequenas comunidades, desses genos, ó. Elas são formadas por pessoas que possuem laços de parentescos, então laços familiares, tá? Tem um ancestral em comum e o chefe desse geno é sempre o homem mais velho, certo? Pessoal, prestem muita atenção no que eu vou falar agora para vocês aqui, porque isso aqui vai explicar como que essas pequenas comunidades deu origem a uma cidade bem maior. Como que isso acontece? Então, aqui, ó, nós temos a formação de vários genos, tá? Esses genos, eles começam a crescer e ter necessidade de se proteger, tá? A junção de vários genos é chamada de frátrias. A junção, né, de várias frátrias ou fraternidades dá origem a tribos. Essas tribos, quando elas se juntam, elas formam o que é chamado de polis. Polis, gente, significa cidade, tá bom? Mas para se referir nesse contexto aí de Grécia Antiga, a gente sempre fala polis gregas, certo? Então, espero que vocês tenham conseguido entender que aqueles genos pequenos lá, eles vão, né, se juntar em frátrias, que essas frátrias vão se juntar em tribos, que o conjunto de várias tribos forma uma cidade, certo? Vamos lá. Quais são as características da cidade-estado? O que é uma cidade-estado, gente? As cidades gregas, na verdade, a Grécia nunca formou um reino. A gente nunca teve um reino grego, tá? Era o conjunto de várias cidades. Essa formação tem N motivos ali do porquê que eles não formaram uma Grécia unificada, até mesmo características geográficas, né? Áreas muito montanhosas, um litoral muito recortado ali. Então, nós vamos ter, ó, o conjunto ali, deixa eu só subir aqui para mostrar para vocês, de várias cidades-estados. Então, observe que esses pontinhos vermelhos, cada um deles é uma cidade diferente. E cada cidade-estado, ela é politicamente autônoma. Então, ela não depende uma da outra, certo? Olha lá, vamos ver as características de uma cidade-estado, ó. Cada uma delas, cada um desses pontinhos vermelhos ali que vocês observam no mapa, ó, tinha seu próprio líder, ou seja, seu próprio rei, tinha suas próprias leis, tinha seu próprio exército, tá? Então, ela não dependia ali de uma outra cidade. Mas, se elas são, então, tão autônomas e independentes uma das outras, por que eles são chamados de gregos, tá? Então, o que unia esse povo? Geralmente, eles têm a mesma origem linguística, né? Geralmente falavam a mesma língua, cultuavam os mesmos deuses e possuíam antepassados em comuns, certo? Pessoal, então, cada cidade-estado era chamada de polis. Aqui eu coloquei uma imagem para ilustrar para vocês mais ou menos o que é uma polis, certo? Então, uma cidade que tem atividade comercial, atividade rural, templos para cultos religiosos, a gente vai falar mais desses detalhes.
conforme os nossos estudos mais para frente, tá bem? Na próxima aula, vou falar com vocês sobre a cidade-estado de Esparta, uma cidade guerreira, né, extremamente militarizada, um assunto bem legal, tá bom, gente? Tchauzinho, até a próxima.